Iniciar. Zero. Vou iniciar. Um. Dois. Três. Dois. Três. Quatro. Três. Seis. Candidato 65 eliminado. Candidato, se fosse uma mulher fazendo as barras e quando ela fizesse já 3, o homem só 0, 0, 0. Aí ele faz mais 2, aí ela 3, aí ela 3. Se fosse o oposto, então falariam que era no contexto de injustiça. Algumas iam falar que é o machismo no meio militar. E se alguém for criticar essa policial que estava o analisando, vão comentar que é injustiça também. Então, se um colega ali fosse criticar o trabalho, entre aspas, dela, a análise dela, fosse repreendê-la, principalmente sendo um soldado subordinado, com menor patente, poderia ser visto até como insubordinação, falta de respeito para com ela. Então esse é o contexto que nós temos vivido no dia de hoje. O homem sendo massacrado pelo feminismo, pelas feministas, por mulheres que são anti a masculinidade, que usam da posição para inferiorizar, envergonhar os homens, e algumas usando a posição de ser mulher, ao ponto da mulher escrachar com o homem, cometer crime contra o homem, cometer injustiça contra o homem, e simplesmente no contexto jurídico, sabendo que aquilo é calúnia, é difamação, no contexto de homens sendo violentados, sendo acusados de violentar seus próprios filhos, depois a própria mãe confessa que foi mentira, fez aquilo por vingança e outros motivos, e aquele homem não tinha abusado do seu filho ou do filho do casal, e aquele homem entrou numa situação de passar um abuso sexual no presídio, de espancamento, alguns mortos, e a mulher, ela não sofre a condenação de acordo com a injustiça que ela praticou com aquele homem. Ela é amenizada, ela é vitimizada. Mulheres que são agressivas, cospem na cara dos homens, dá tapa na cara, agridem, recebe o retorno da agressão, depois se vitimizam, como se elas não praticassem agressão, como se elas não fossem criminosas, violentas, e toda a carga de condenação fica para o homem, ele certo ou errado, porque tem contexto que o homem não fez agressão para ela revidar, ela mentiu, ela é uma pessoa agressiva, criminosa, e ela está agredindo aquele homem há muito tempo, ao ponto de chegar a matá-lo, e o homem nem revida. Esse homem não revida.
ela mata esse homem, depois ela chega e mente ao respeito do falecido, que o mesmo agredia, batia nela, e simplesmente ela estava se defendendo. E também é amenizado para a mulher, mesmo quando se tem testemunhas e provas contundentes que aquele homem não era violento. E ainda que fosse, ela cometeu um crime. Porque se é o contrário, uma mulher vem para cima do homem, agride ele e ele se defende a matando, é justificável? Vai amenizar a pena dele, a condenação dele? Não, não vai amenizar. Então, por ser homem, o homem sofre a injustiça. O homem tem sofrido injustiça diante da mulher por ser homem. Porque se é uma outra mulher que se defende matando a outra mulher, ela não responde por feminicídio. Se for uma mãe que mata a filha, não vai responder por feminicídio. Mas se for o homem, será feminicídio. Se a filha mata a mãe, seja qual motivo que for, não será considerado feminicídio. Mas se for o homem, feminicídio. Se o homem mata a companheira, seja qual motivo for, será considerado feminicídio. Mas se for uma companheira da outra mulher que também seja mulher, não será considerado feminicídio. Por isso que eu reforço, se eu pudesse, tivesse força, fosse um político ou alguma coisa que pudesse trazer mais justiça social para o homem nesse contexto, o que eu estou buscando trazer aqui o discernimento para as pessoas, não defendendo o sexo, mas defendendo a justiça. Eu lutaria para igualar as coisas, porque eu nem concordo com a especificação do feminicídio, porque já existem leis em relação ao homicídio e assassinato, independente do gênero sexual, independente da opção sexual, independente da cor da pele, independente se é branco, se é negro, se é homem ou se é mulher, independente se tem preferência sexual pelo mesmo sexo, já existem leis na Constituição a respeito de homicídio, de assassinatos, de espancamentos e etc. Agora especifica, se cria uma especificação de uma lei para punir a masculinidade do homem e preservar a feminista, não é nem a feminilidade da mulher, para preservar o feminismo e condenar a masculinidade do homem, não o machismo, a masculinidade. Então a lei do feminicídio não é para proteger a mulher por ser mulher, é para condenar o homem por ser homem. Infelizmente, essa falta de respeito com o ser homem, até dentro das igrejas. Eu vi um casal, eu conheço esse casal já há algum tempo, e nós estávamos saindo, era de manhã, da escola bíblica, ou alguma coisa que estava tendo na parte da manhã, lá de onde eu congrego, mas as pessoas não congregam lá mais, elas vieram de outro ministério, ficaram um tempo lá, depois saíram. E esse tempo que essas pessoas estavam lá, a irmã estava saindo e o esposo dela estava conversando com algumas pessoas. E esse irmão, ele é presbítero. Para você que não tem muita ciência do ministério dentro de uma igreja, existem cargos constituídos por Deus
de autoridade no ministério para que haja uma boa administração. Para haver uma boa administração em qualquer lugar, tem que ter hierarquia. Tem que delimitar funções. Tem que ter uma liderança. Sem liderança, sem hierarquia, não há organização. Em tudo há organização. Até no crime organizado existe hierarquia, existe liderança. Nas cadeias, nos presídios. O reino de Deus tem organização, tem hierarquia, mas não quer dizer que porque alguém é um líder, é um superior, seja melhor. Ali não está falando que a pessoa é melhor em relação ao ser humano, mas é uma capacidade que Deus deu para administrar tal situação numa empresa, em tudo, em uma família. Então, um presbítero, ele é uma autoridade. O cargo de presbítero, nem todos que estão lá como presbítero foi Deus que colocou. Alguns foi o homem mesmo, por motivo social, político, eleitoral, familiar, de glória e honra e louvores humanos, mas esse é outro contexto. Mas a posição, título, a função presbítero é uma autoridade no ministério. E esse irmão presbítero. E a irmã, ela gritou com ele: vamos logo, vamos embora. E como eu já conheço ele, o casal, da época de solteiro, eu falei assim: oi, mano, não grita assim com seu marido, não. Ele tava conversando. Eu ainda reforcei eu falei: oi, mano, não grita com o irmão não, irmão. Ele é presbítero, irmão. Ela, Wesley, tipo assim, sabe? Como se não fosse nada. Ele, não eu, ele, como se ele não fosse nada. Como se ele não fosse o marido dela, o esposo. Uma autoridade constituída dentro do casamento, dentro da família. É o homem. A mulher também, em relação aos filhos. O casal em relação aos filhos. Mas o sacerdote é o homem. Quando se está dentro de um relacionamento. Então Deus constituiu foi o homem como sacerdote. Deus constituiu líderes. Quando Moisés estava liderando o povo saindo do Egito, o seu sogro, o pai da sua mulher, o Jetro, ele viu que a carga estava muito pesada para Moisés e ele falou para Moisés, aconselhou Moisés a constituir pessoas que pudessem auxiliar na liderança. E ele falou homens, para auxiliá-lo naquela questão administrativa do ministério, de liderança ministerial. Então, ela deveria ter respeito por ele como marido, deveria ter respeito por ele como presbítero do ministério e respeito como um irmão em Cristo. Uma pessoa gritar daquela maneira que ela gritou, uma maneira vulgar, chula, vamos logo, vamos embora logo, gritando ali no meio. Se fosse o contrário, se fosse um homem gritando ali com a mulher conversando ali com suas amigas, conversando com as pessoas, e o homem gritasse, vamos embora logo, vamos embora, seria algo desagradável, deselegante, impróprio, inadequado. Seria uma falta de consideração para com a esposa, para com a auxiliadora que Deus levantou, para sua companheira, para a parte de si mesmo. Porque a Bíblia fala que um casal não é mais dois, mais um. Seria uma falta de respeito para com ele mesmo, gritando, expondo a mulher daquela maneira, filhos, a família. Uma falta de respeito com o ministério, com a liderança que o constituiu, com a função de presbítero que Deus constituiu, com falta de respeito contra o próprio Deus que constituiu aquela autoridade como presbítero, como marido, como companheiro. Então, ela teve desrespeito com ela mesma, com a igreja, com o ser homem, com o ser mulher, desrespeito com a família, com os filhos, com as crianças. Que exemplo é esse? E dentro dos ministérios das igrejas, está repleto dessa influência feminista, anti
a masculinidade do homem. É um espírito anti a masculinidade do homem. É um espírito anti-homem. Porque o espírito feminista é anti-homem. Não é questão de ter direitos iguais, não é questão de justiça, mas de injustiça. Na prática, é uma injustiça, como nós vimos nesse vídeo, a qual uma pessoa, um homem, que provavelmente se esforçou nos estudos, com certeza se esforçou treinando, fez o exercício corretamente e foi reprovado. E quem sabe seja uma pessoa de bom caráter, que tenha uma esposa para sustentar, tenha filhos para sustentar, que estaria buscando uma melhor vida, melhores condições para a sua família, para suprir as necessidades da sua casa, foi reprovado num contexto injusto. E depois as mesmas condenam o homem que não supre a sua casa, não supre sua família, não consegue ser o cabeça, o líder, por falta de questão financeira, material, é criticado pelas hipócritas que defendem o feminicídio. E ali, quando ela ficava repetindo 0, 0, 0, ficava repetindo o mesmo número, aquilo ali a injustiça já tira as forças. Quando ele fez uma primeira barra, ela falou 0, ele fez a segunda, ela 0, a terceira 0, depois ele fez mais umas 2, aí ele fez 3, aí ela repetiu 3 de novo. Aquilo ali já dá vontade de abandonar. Você olha assim, como que a instituição não é um lugar de caráter, de moral. Geralmente quem está entrando na área militar, caso algumas exceções, a pessoa entra por vocação, querer servir, querer ajudar, é igual o bombeiro. A pessoa tem aquela convicção de prestar um serviço ao próximo, de ver aquilo ali com bons olhos. A pessoa está ali fazendo, começa a sofrer aquela injustiça, a pessoa perde até a vontade de estar ali, de fazer parte daquela instituição. É como uma congregação, uma igreja. Quando a pessoa entra numa igreja, numa congregação, que ela vê injustiça, ela vê uma liderança injusta, líderes injustos e etc., a pessoa desanima de congregar, de estar ali. Tem várias pessoas desanimadas em congregar por causa das injustiças do ministério. Mas não será desculpa no dia do juízo. Lá no tempo do Senhor Jesus, que ele estava aqui como homem, tinha injustiça lá no templo. Mas nem por isso ele deixou de estar lá no templo congregando e participando. O Senhor Jesus falou: fazei tudo o que eles vos digam, ou dizem, depende da tradução, mas não hajam conforme suas obras, porque eles falam e não praticam. Então, mesmo se você esteja num lugar que não pratica a virtude, a moral ao qual se deve naquele lugar, ou se pratica ela só de uma forma teórica e não prática, ainda assim você deve estar lá. Se Deus te levantou lá, se Deus quer você lá, se Deus tem uma obra com você lá, você deve permanecer e sofrer as injustiças se for da vontade do Senhor. Porque o fiel não é aprovado quando há justiça em relação a outros a si. A fidelidade de alguém é provada quando se há a injustiça sobre o mesmo. E mesmo você sofrendo uma injustiça, seja qual for, social, religiosa, familiar, financeira, seja qual for a injustiça que você sofra, você permanece fiel. São esses que Deus se agrada, daquele que está no meio da injustiça, mas não se torna injusto, não se deixa contaminar pela injustiça. O Senhor Jesus falou: acautelai-vos do fermento dos fariseus, acautelai-vos do ensino, do alimento que eles vos dão. Então, Daniel foi para a Babilônia, mas não se contaminou com as iguarias do rei, com a comida do rei.
E quando fala ali de comida, fala de todo um sistema que ali tinha. Daniel se tornou influente. Ali com certeza tinha festas regadas a bebidas, a vícios, a mulheres lindas. Mas Daniel se manteve fiel. Quando fala que Daniel não se alimentou das iguarias, não é só aquela comida. É toda comida que envolve o sistema pecaminoso, mundano e romano, político no contexto de corrupção. Ele não se alimentou de nada que pudesse contaminar a sua comunhão com Deus, porque ele já tinha um alimento que o fortalecia, tanto no espírito, como na alma, como no corpo, a sua própria comunhão com Deus. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom. Iniciar. 0, 0, 0, Dá, função inicial. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 6, candidato 65 eliminado. Candidato